Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Como você sabe, o nosso programa ele sempre aborda temas ligados à cidadania, à justiça e o direito de uma maneira geral. E o cidadão é sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Hoje quem está conosco aqui é o Dr. André Visch, ele que é corregedor-geral da OAB aqui do Rio de Janeiro e também presidente da Comissão de Justiça Federal da OAB aqui do Rio de Janeiro. Doutor André, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria começar esse programa ilustrando para o nosso telespectador, nosso internauta, nosso telespectador do YouTube, não sei se dá para dizer assim, mas o que é a corregedoria? Muito obrigado pelo convite aqui de comparecer ao OAB-RJ Debate. Para nós é importantíssimo fazer a divulgação do trabalho da corregedoria, explicar para o advogado, para o nosso espectador, o trabalho que a corregedoria faz. A corregedoria é um órgão que integra a diretoria da OAB-RJ, é um órgão auxiliar, tem por função principal a fiscalização do exercício profissional do advogado, coibir o exercício ilegal da profissão e dar efetividade ao cumprimento das penas que são emanadas do Tribunal de Ética e Disciplina. Ademais de adentrar a todos os processos administrativos no âmbito da OAB, das subseções, de modo, obviamente, a determinar que essas atividades sejam eficazes, sejam escorreitas, de modo a que nós tenhamos as práticas efetivamente dentro da normalidade da legalidade. Pois é, quem normalmente demanda então a corregedoria é sempre um cidadão, é sempre alguém que está sendo assistido por um advogado ou outros personagens também podem acionar a corregedoria? Não, na verdade a corregedoria ela está aberta ao cidadão, ao advogado, aos membros do judiciário, do Ministério Público, enfim, toda e qualquer autoridade que identifica qualquer prática ilegal por parte do advogado, incumbe à corregedoria, obviamente, fazer a apuração desses fatos e, conforme a sua apuração, encaminhar ao Tribunal de Ética, que é a quem incumbe, obviamente, aí a apuração e responsabilização do advogado. E tem sido muito frequente, doutor André, assim, reclamações contra o advogado? Veja bem, obviamente que aqui na OAB nós temos diversos canais de denúncia. Não é só a corregedoria o único canal de denúncia, a ouvidoria e a própria OAB tem está com o seu balcão aberto a receber qualquer cidadão, ademais das autoridades que enviam ofício sempre que detectam algum tipo de irregularidade no exercício da profissão. Mas a demanda mais frequente, mais contundente hoje é a questão da publicidade. O advogado, muitas vezes, principalmente através das mídias sociais, tem exacerbado um pouco nas práticas de publicidade, que se transforma, obviamente, em propaganda. Propaganda é uma coisa, publicidade é permitida, propaganda é proibida. Então, esse é o grande desafio da corregedoria nessa nossa gestão, que é reduzir a propaganda irregular. Pois é, nesse particular, doutor André, porque o advogado, ele é formado antes do advento da internet, ele não dominava essa ferramenta hoje é uma ferramenta que faz com que ele chegue em muitos lugares. Como é que isso pode ser regulamentado ou de que forma isso pode ser utilizado pelo advogado sem ser réu numa eventual provocação junto à corregedoria? Este, como disse, é o grande desafio. Desde o início dessa gestão, quando assumi a corregedoria, tive a oportunidade de participar de um encontro nacional na OAB Federal, que estiveram presentes presidentes de tribunais de ética, corregedores das diversas seções da OAB no país, e nós debatemos muito esse assunto ali e saímos dali com uma convicção, a necessidade da gente realmente aprofundarmos o debate desse tema. A Corregedoria do Rio, então, em conjunto com a Procuradoria da OAB-RJ, juntamente com o Tribunal de Ética, promoveu um evento aqui no Rio de Janeiro, na sessão, um seminário de dia inteiro,
né, onde nós trouxemos algumas autoridades para falar sobre o tema da publicidade, e o tema era inovações disruptivas, né, dos limites da publicidade na advocacia. E foi uma grata surpresa, nós recebemos aqui o nosso corregedor nacional, o Dr. Ari Ragnetti, que anunciou, sensível, obviamente, a esse problema, que a OAB Nacional iria encampar o debate da necessidade da mudança de regras sobre a publicidade, até porque o Estatuto é de 1994, a época, eu dizia, da internet de escada ainda. Sim. Né? Então, ao longo desses anos, a evolução, como você bem disse, né, inclusive com relação às mídias sociais, ela aconteceu e se torna necessário que nós nos atualizemos sobre o tema. E aí há em curso uma enquete nacional. Na semana passada, inclusive, vários advogados que receberam, né, eu acho que a OAB Nacional fez isso em termos de todos os advogados que estão inscritos na ordem, receberam um e-mail, né, para consulta, para responder uma enquete, né, com algumas perguntas objetivas sobre as questões da publicidade, voltada principalmente à questão das mídias sociais, né, e com um campo para sugestões também, né, para que esse tema ele possa ser discutido e talvez novas regras possam ser criadas, atualizando o tema da publicidade. Aliás, em linhas gerais, doutor André, por que a publicidade da atividade de advocacia ela não é permitida? A advocacia não é uma profissão mercantil, né? Nós exercemos um mundo público. A advocacia é a única profissão que encontra amparo, né, na Constituição. Ela está lançada na Constituição, no artigo 133, o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, o seu advogado exerce o mundo público. Então, assim, a atividade é uma atividade em que o necessitado busca, né, o prestador de serviço. É diferente de outras atividades, né, sem desdouro a quaisquer outras delas, né, mas é uma atividade que historicamente está ligada a uma prestação ao mundo público, né, uma atividade que não se busca, né, o lucro. Ela, obviamente, o dinheiro é sempre muito importante, né, a retribuição pelo trabalho é sempre muito importante, mas primeiro a obrigação, né, de fornecer uma prestação de serviço ao cliente que busca um auxílio, busca uma ajuda e que necessita de algum amparo, obviamente, dentro da justiça. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, está relacionada à curiosidade jornalística em geral, de quando um advogado é surpreendido em algum tipo de atividade criminosa. Há uma perda automática do registro dele junto ao OAB do exercício da advocacia? Não automática, né? O advogado, ele sendo surpreendido, né, em flagrante, numa situação de ilegalidade, né, ele é submetido ao devido processo legal. No âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, né, o que está previsto no Estatuto é que esse advogado ele pode ser submetido a uma suspensão provisória. Ele é afastado, né, provisoriamente do exercício da profissão, dentro de uma sessão do Tribunal de Ética, em que ele é ouvido e, se for possível, não ele, um procurador, e aí o Tribunal de Ética delibera sobre afastamento provisório em casos de repercussão negativa à imagem da advocacia. Sim, então quer dizer, casos que saiam noticiados pela imprensa de uma maneira geral, não precisa nem uma provocação externa. Aquelas notícias elas já servem para que a OAB dê início a uma apuração daquele caso. Exatamente. Então, em casos, por exemplo, que a mídia anuncia, né, que um advogado foi preso em determinadas circunstâncias, esses fatos chegam ao conhecimento da OAB, ou a Corregedoria, ou o próprio Tribunal de Ética, presidente do Tribunal de Ética, deflagra um processo de suspensão, de afastamento provisório, e esse processo, ele prossegue com as suas etapas seguintes até ele ser julgado e o advogado ter a sua pena definitiva. Essa suspensão, esse afastamento, ele acontece por 30 dias, é um afastamento cautelar, né? Ele é por até 90 dias, que é o tempo que se presume que esse processo ele terá a sua duração. Eu quero aproveitar que o senhor é da Comissão de Justiça Federal e também
perguntar ao senhor como é que anda a questão do fim das subseções, como é que está isso aí? Na verdade, é o fim das suspensões. O Tribunal Regional Federal ele tem trabalhado uma política de fechamento de algumas unidades da Justiça Federal. A OAB tem trabalhado contra isso, né? O presidente Luciano tem tido uma atitude muito positiva, né, frente a esse problema. É um problema que ataca algumas subseções em função de entendimentos do tribunal acerca, né, da necessidade dessa movimentação, mas é óbvio que isso afeta, né, os advogados e os próprios judicionários, que talvez tenham que se deslocar muito mais para poder ter aquela prestação judicional. E a OAB tem trabalhado muito com relação a isso. O nosso presidente ele tem tido uma defesa muito atuante, mas sabemos das dificuldades orçamentárias do governo, né, entendemos tudo isso, mas o judicionado e o advogado não podem ser prejudicados. Uhum. Bom, eu queria voltar então à questão da ética profissional, da corregedoria, enfim, dessas questões. O cidadão comum, ele sempre tem a impressão que quando há um julgamento de um profissional pelos seus conselhos de classe, há um espírito de corpo. Acontece assim no Conselho Regional de Medicina, há muitas acusações, e na OAB também não é muito diferente. Eu queria que o senhor falasse, há uma defesa baseada no espírito de corpo em relação ao advogado que é denunciado? Fernandes, eu posso dizer a você, eu estou no meu 10º ano na OAB. Nos 9 anos anteriores, eu fui membro, né, do Tribunal de Ética, fui presidente de turma, fui corregedor do Tribunal de Ética e agora corregedor, durante esses 10 anos posso dizer para você com muita segurança, não há espírito de corpo. Né? Nós não temos intenção de punir advogados, não é fácil punir advogados, suspender ou até mesmo excluir um colega dos nossos quadros. Né? Fazemos isso por dever de ofício, porque são situações em que o advogado já respondeu devido ao processo legal, as provas no processo determinaram que houve alguma conduta irregular e nós não podemos também permitir, né, que pessoas que não fazem jus à carteira, né, do advogado que continuem a exercer a profissão. Uhum. Então, assim, não há espírito de corpo, mas não há intenção também de punir o advogado. Uhum. Né? Também não há intenção de se proteger o advogado que não cumpre as regras do Estatuto. Uhum. E com relação a denúncias ou reclamações de clientes de advogados, às vezes o advogado perde a causa porque faz parte do jogo. Isso é objeto também de investigação da corregedoria? Às vezes o cliente fica super chateado, minha causa era fácil, o advogado perdeu. Meu amigo, não existe causa fácil não, tá? Só para ilustrar você que está assistindo. Nem existe causa ganha. Nem existe causa ganha. Porque é muito comum a expressão causa ganha, minha causa é ganha. Né? Então, assim, o advogado não conseguiu sucesso. Olha, o resultado, muitas vezes nós temos aqui também representações que se originam pela insatisfação do cliente com o resultado da causa. Uhum. Mas o Tribunal de Ética, as suas turmas, são formadas por advogados experientes, né, que sabem separar uma coisa de outra. Uhum. Muitas vezes o próprio presidente do tribunal, ou mesmo nós corregedores, já arquivamos essas representações por esses fundamentos, né, devidamente comprovados, né, liminarmente. Uhum. Porque, agora, não podemos também coibir, né, o cidadão de vir à OAB ou vir à corregedoria para demonstrar a sua insatisfação. E, às vezes, até aqui ele é esclarecido, né, com relação ao resultado da causa. Uhum. Então, às vezes, a falta de diálogo, não é muito comum isso. Não é muito comum esse tipo de representação, mas ela existe. Sim. Olha, gente, com essa fala, doutor André, a gente chega ao fim de mais um hashtag OABRJ Debate. A gente espera ter dado alguns esclarecimentos para você que é advogado, advogada, você que é cidadão, você que está prestando concurso, você que se interessa pelo direito. Mas o nosso hashtag OABRJ Debate fica por aqui hoje. Eu queria mais uma vez agradecer a presença do doutor André Vice, ele que é corregedor-geral da OAB aqui do Rio de Janeiro e presidente da Comissão de Justiça Federal, também da OAB do Rio de Janeiro.
Se você quiser entrar em contato conosco, mandar suas críticas e sugestões, nosso telefone para você mandar os seus recados é esse que está aparecendo aí na base do seu monitor. E se você está assistindo nosso programa pelo YouTube, não esqueça de colocar lá o seu toque no sininho para ativar as notificações, dê o joia e compartilhe o nosso programa pelas suas redes, por onde você quiser. Aqui o objetivo é fazer chegar cada vez mais informações aos advogados e aos cidadãos. Um grande abraço e até lá. Tchau.